A desconhecida morte de Isaías. Isaías foi um dos principais profetas do antigo Israel. Ele residia em Jerusalém e, portanto, contrasta com Miqueias, o profeta dos distritos do país. Ele era casado com uma mulher chamada de profetisa e tinha filhos. Isaías é um dos livros proféticos mais longos, com 66 capítulos. Originando-se no século 8 a.C., foi atualizado pelo menos 2 vezes nos séculos 7 e 6 a.C., no período babilônico e persa, e talvez no período helenístico no século 4 a 1 a.C. Os estudiosos, às vezes, se referem às seções como Proto-Isaías, do capítulo 1 ao 39, Deutero-Isaías, do 40 ao 55, e Trito-Isaías, do 56 ao 66. Seu porte indica que ele poderia manter sua dignidade na mais alta sociedade, conforme demonstrado por sua liberdade em relação a Acais e seu conhecimento de Urias, o sumo sacerdote. Isaías provavelmente viveu durante o reinado de Ezequias e possivelmente no reinado de Manassés. A hora e a maneira de sua morte não são especificadas nem na Bíblia, nem em outras fontes primárias, mas é citada tanto na tradição judaica quanto na islâmica, e também no livro do Martírio de Isaías, que é um livro apócrifo. Sobre a morte de Isaías falaremos mais no final. Agora veremos um pouco de Isaías no cristianismo, no Islã e na literatura rabínica. A Ascensão de Isaías, um texto pseudepígrafo cristão, datado entre o final do século I e o início do século III, dá uma história detalhada de Isaías confrontando um falso profeta maligno e terminando com Isaías sendo martirizado, nenhum dos quais é atestado em um relato bíblico original. Gregório de Nissá acreditava que o profeta Isaías conhecia mais perfeitamente do que todos os outros o mistério do Evangelho. Jerome também elogia o profeta Isaías dizendo: ele era mais um evangelista do que um profeta, porque ele descreveu todos os mistérios do Evangelho tão vividamente que você presumiria que ele não estava profetizando sobre o futuro, mas estava compondo uma história de eventos passados. De nota específica são as canções do servo sofredor, que os cristãos dizem ser uma revelação profética direta da natureza, propósito e detalhes da morte do Messias Yeshua HaMashiach. O livro de Isaías é citado muitas vezes pelos escritores do Novo Testamento. O Evangelho de João diz que Isaías viu a glória de Yeshua e falou sobre ele. Isaías não é mencionado pelo nome no Alcorão ou no Hadith, mas aparece frequentemente como um profeta em fontes islâmicas e fornece os relatos típicos das tradições islâmicas sobre Isaías. Ele é posteriormente mencionado e aceito como profeta por outros estudiosos islâmicos e estudiosos modernos. De acordo com estudiosos muçulmanos, Isaías profetizou a vinda de Yeshua e Maomé, embora a referência a Maomé seja contestada por outros estudiosos religiosos. A narrativa de Isaías na literatura islâmica pode ser dividida em 3 seções. A primeira estabelece Isaías como um profeta de Israel durante o reinado de Ezequias. A segunda relata as ações de Isaías durante o cerco de Jerusalém por Senaqueribe. E o terceiro adverte a nação da desgraça que se aproxima. Em paralelo com a Bíblia hebraica, a tradição islâmica afirma que Ezequias era rei em Jerusalém durante o tempo de Isaías. Ezequias ouviu e obedeceu ao conselho de Isaías, mas não conseguiu conter a turbulência em Israel. Essa tradição sustenta que Ezequias era um homem justo e que a turbulência piorou depois dele. Após a morte do rei, Isaías disse ao povo que não abandonasse ao Criador e advertiu Israel a cessar seu pecado e desobediência persistentes. A tradição muçulmana sustenta que os injustos de Israel, em sua ira, tentaram matar Isaías. A exegese muçulmana relata que quando Isaías estava passando por uma árvore, ela se abriu e ele entrou nela. Mas Satanás o viu, segurou o laço de sua roupa para que ficasse para fora. Quando eles viram, trouxeram uma serra e serraram a árvore e ele com ela. Isaías foi martirizado pelos israelitas ao ser serrado em 2. De acordo com os rabinos, Isaías era descendente de Judá e Tamar. Seu pai era um profeta e irmão do rei Amazias. Enquanto Isaías, diz o Midrash, andava de um lado para o outro em seu escritório, ele ouviu o Criador dizendo:
a quem enviarei? Então Isaías disse: aqui estou, envie-me. Então Iá, o Todo-Poderoso, disse a ele: meus filhos são problemáticos e sensíveis. Se você está pronto para ser insultado e até espancado por eles, pode aceitar minha mensagem. Caso contrário, é melhor renunciar a ela. Isaías aceitou a missão e foi o mais tolerante, assim como o mais ardente patriota entre os profetas, sempre defendendo Israel e implorando perdão por seus pecados. Ele foi, portanto, distinguido de todos os outros profetas pelo fato de receber suas comunicações diretamente do Todo-Poderoso, e não por meio de um intermediário. Quando Isaías disse: eu habito no meio de um povo de lábios impuros, ele foi repreendido pelo Criador por falar nesses termos de seu povo. Na ordem da grandeza, Isaías era colocado imediatamente após Moisés pelos rabinos. Em alguns aspectos, Isaías supera até mesmo Moisés, pois ele reduzia os mandamentos a 6. Honestidade no trato, sinceridade no discurso, recusa de ganho ilícito, ausência de corrupção, aversão por atos sangrentos, desprezo pelo mal. Mais tarde, ele reduziu os 6 a 2, justiça e caridade. O principal mérito das profecias de Isaías é seu caráter consolador. É relatado no Talmud que o rabino Simeão ben Azai encontrou em Jerusalém um relato no qual estava escrito que Manassés matou Isaías. Manassés disse a Isaías: Moisés, teu mestre disse, ninguém verá o Criador e viverá. Mas tu disseste, eu vi Iá sentado em seu trono. E passou a apontar outras contradições. Isaías pensou: eu sei que ele não aceitará minhas explicações, porque eu deveria aumentar sua culpa. Ele então pronunciou um nome impronunciável. Um cedro se abriu e Isaías desapareceu dentro dele. Então Manassés ordenou que o cedro fosse serrado em pedaços. E quando a serra chegou à sua boca, Isaías morreu. Assim ele foi punido por ter dito. Uma versão um pouco diferente desta lenda é dada no Yerushalmi. De acordo com essa versão, Isaías, temendo Manassés, escondeu-se em um cedro, mas sua presença foi traída pelas franjas de sua roupa e Manassés fez com que a árvore fosse serrada ao meio. Uma passagem no Targum para Isaías, citada no Jolokes, afirma que quando Isaías fugiu de seus perseguidores e se refugiou na árvore, e a árvore foi serrada ao meio, o profeta jorrou sangue. Dos círculos talmúdicos, a lenda do martírio de Isaías foi transmitida aos árabes. A tradição islâmica e judaica compartilham da mesma ideia sobre a morte de Isaías, como é mencionado no livro do Martírio de Isaías. Deixarei o link do livro aí na descrição do vídeo para você poder ouvir.